A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquito e provocada por protozoários parasitários. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, quase metade da população mundial corre o risco de contrair malária. Anualmente, são mais de milhões de pessoas infectadas. O termo malária advém do italiano medieval e significa maus ares, mala aire, pois havia a crença de que a malária era advinda dos pântanos e locais alagados. Dependendo da região, ela também é conhecida como impaludismo, maleita, senzão, tremedeira ou batedeira. O que favorece a ocorrência desse parasitismo é a relação entre três elementos: o protista, o vetor e o hospedeiro. O protista. A doença é causada por patógenos do gênero Plasmodium, protistas que contam com mais de 100 espécies diferentes, das quais 4 parasitam o homem. São elas Plasmodius vivax, falcíparo, malari e ovale, sendo que os 3 primeiros estão presentes no Brasil e o último apenas no continente africano. O vetor. A transmissão da malária acontece pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, normalmente ao entardecer e ao amanhecer. Os mosquitos anófeles habitam predominantemente a região tropical e subtropical. Por isso, países localizados na faixa tropical são classificados como áreas de transmissão da malária. No total, 88 países fazem parte de regiões endêmicas, sendo que o Brasil, os estados da Amazônia Legal, são os principais locais de risco para a infecção. O hospedeiro. O mosquito, além de ser o vetor, também é o hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada. Assim, para que uma pessoa se infecte, o mosquito deve conter o protozoário. O ser humano é o hospedeiro intermediário do patógeno, onde vai ocorrer a reprodução assexuada. Alguns grupos populacionais correm o risco consideravelmente maior de contrair malária e desenvolver doenças graves do que outros. Isso inclui bebês, crianças menores de 5 anos de idade, grávidas, pessoas com HIV positivo, bem como migrantes, não imunes e viajantes. Ciclo de vida. O ciclo de vida consiste basicamente em 3 estágios. O estágio no mosquito, chamado de ciclo esporogônico, formando as formas sexuadas do plasmódio. E os estágios no fígado e no sangue do hospedeiro intermediário, chamado de exogonia hepática e eritrócita, respectivamente, sendo que esses dois últimos estágios produzem formas assexuadas do protozoário. Dessa forma, o mosquito, ao picar a pessoa, transmite o parasita, que se dirige ao fígado, onde se multiplica, e depois atinge a corrente sanguínea, atacando os glóbulos vermelhos e promovendo a sua destruição. A destruição das hemácias é o que causa os diversos sintomas da doença e é o alvo dos tratamentos. Os mecanismos patogênicos estão relacionados à destruição dos eritrócitos, toxicidade resultante da liberação de toxinas, sequestro dos eritrócitos parasitados na rede capilar e lesões por destruição de imunocomplexos. A ruptura das hemácias e a liberação de citocinas é o que gera diversos sintomas da malária. Os sintomas e o período de incubação variam com a espécie e a cepa do plasmódio. O período de incubação do Plasmodium vivax dura de 10 a 20 dias, do Plasmodium falciparum dura de 9 a 15 dias, enquanto que o Plasmodium malariae dura de 20 a 40 dias. Os sintomas prodrômicos consistem em dores de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo e ligeira elevação da temperatura. O acesso malárico típico acontece em 3 fases. A primeira se caracteriza por uma forte sensação de frio e tremores incontroláveis. A segunda, por um calor intenso, podendo chegar a temperaturas de até 41 graus Celsius. E por último, uma intensa sudorese. A forma grave da malária, causada pelo Plasmodium falciparum, leva a quadros graves de anemia, icterícia, edema pulmonar, hemoglobinúria, distúrbios hemorrágicos e hipoglicemia. O intervalo apirético dura até que se complete um ciclo esquizogônico nas hemácias e varia dependendo da espécie do protista. Nas espécies Plasmodium vivax e falciparum, o ciclo se repete a cada 48 horas, ou seja, um dia de febre e 2 dias sem. Por isso, a infecção por esses protozoários é chamada de febre terçã. Já na espécie Plasmodium malariae, o ciclo é de 72 horas, ou seja, um dia de febre e 3 dias sem. A contaminação da doença pode ocorrer também por transfusão sanguínea, transplante de órgão, através da placenta congênita para o feto ou ainda
pelo compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis. A malária pode ser diagnosticada através da gota espessa ou esfregaço, teste rápido de detecção de antígeno e hemograma completo. Apesar de ainda não existir vacina contra a malária, há medicamentos que atuam em cada fase do ciclo de vida do plasmúdio, impedindo a transmissão ou a piora do quadro clínico. Medidas profiláticas evitam a doença, por isso é recomendável o uso de mosquiteiros, repelentes e de roupa que protejam braços e pernas. Para os viajantes, a malária pode ser prevenida por meio de quimioprofilaxia. Para finalizar, recomendamos o filme Mary e Martha, Unidas pela Esperança,